ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai querido, Papai amado, gratidão por estar aqui, Papai, mais uma vez na tua presença, podendo te servir como um obreiro, Papai. Gratidão por fazer parte da tua obra maravilhosa, Papai. Uma obra que está revolucionando esse mundo de trevas, Papai. Uma obra verdadeira, Papai. Gratidão pelo teu mensageiro que tu colocaste em nossa frente, Papai, para cuidar de nós, Papai, do teu rebanho. Gratidão pelos anciãos que está auxiliando ele, Papai, cuidando do teu rebanho também. Ó, Papai, que hoje na administração não seja eu que venha falar, Papai, mas sim o teu Espírito, Papai, venha falar, nos trazer, Pai, entendimento da palavra, nos trazer o maná diário, Papai. Gratidão, Papai, por permitir, Pai, nós escolhemos porção dobrada do maná, Papai. Gratidão por tudo, pois a palavra que sai dos nossos lábios hoje é gratidão eterna, Papai. Ó, Papai, abençoa meus irmãos que estão aqui na live, os irmãos que estão aqui no corpo presente, aqui na reunião de hoje. Nos instrua, Papai, fazer o melhor para a nossa igreja, Papai. Que essa igreja vai ver atingir a estatura do perfeito varão, todos, Papai. E não venhamos deixar nenhum para trás, Papai. No nome de Yausha. E que assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Assim seja. Agora ficou bom? Deu para ouvir. Ok. Assim seja, irmãos. A paz de Yausha, irmãos, tudo bem? Vamos fazer um pequeno ruminar hoje, né? Antes de entrar nas pautas, ok? É muito maravilhoso o que o papai está nos revelando nesses últimos tempos, nesses últimos dias, né? Você vê como o papai disse que é um quebra-cabeça, né? Então, quando o papai vê que nós estamos prontos, ele nos dá a peça principal para encaixar e o entendimento ele fica completo, né? Então, a gente estava falando nas últimas ministrações sobre a questão do Espírito, né? A questão do Espírito. E eu vejo que os irmãos têm muita dificuldade de entender isso, né? De entender isso. O Espírito ele foi criado ou gerado? Irmão, deixa eu ver aqui. Irmão Wilson, o Espírito ele foi criado ou foi gerado? Gerado. O Espírito ele foi gerado, ok? E Micael, foi criado ou gerado? Foi o quê? Criado, exatamente, né? Vamos lá em Gênesis 1, vamos abrir Gênesis 1 rapidamente. Página 33. Gênesis 1. Eu vou fazer só um resumo para os irmãos adentrar no estudo, ok? Aqui fala assim, ó, no princípio, Yahweh criou o céu e a terra. Ora, a terra era vazia e vaga, as trevas cobriu o abismo. E aí, em algumas traduções, se não me engano, aqui que James fala, o Espírito de Yahweh agitava a superfície da terra. Quer dizer, a gente vê que o Espírito de Yahweh é antes da criação do céu e da terra. Faz um link com Provérbios 8, que fala da sabedoria criadora, né? A sabedoria criadora estava antes ali, quando estava condensando as nuvens, ele estava lá, né? Como o seu mestre de obras e seu aluno, né? Por que seu aluno, irmã Diene? Porque seu aluno, lá em Provérbios 8 fala que a sabedoria estava ali como mestre de obras e também como seu aluno, né? Mas por que como aluno? Aprender para fazer o quê? Para criar onde? Isso, é isso que a gente não pode esquecer, né? É ali quando a gente fala que ele estava como aluno, aprendendo com o pai, para poder criar os céus e a terra, o novo céu e a nova terra, ok? Então, o Espírito de Yahweh, né? Ele vamos dizer assim, junto com a alma, né? Os criadores, né? Por isso que fala assim, ó, façamos o homem, quer dizer, tem mais de um, não é só um, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? E a gente tem que entender hoje, né? Muitos irmãos falam, Yausha, Micael, a gente tem que entender que foi criado, né? Foi criado para poder habitar a plenitude do Espírito,
né? Antes disso, o Espírito já havia adentrado aqueles, e o que? Eles entristeceram o Espírito, e o Espírito saiu dele. Então foi criado um próprio, que Yahweh falou assim, ó, eu vou criar esse, que esse não vai entristecer o Espírito. Ele é perfeito, ele vai ser criado perfeitamente. Ele não vai entristecer o Espírito. E esse foi Micael. Até o nome dele significa semelhante a Yahweh. Aí eu pergunto, irmãos, alguém que é semelhante a Yahweh vai errar? Não vai. Então, ele foi criado para esse desígnio. Aí que diz a palavra lá, ó, existe vaso de honra e vaso de desonra, né? Ele foi criado como um vaso de honra. Ele foi criado como um vaso de honra. Para quê? Para a plenitude do Espírito adentrar, habitar nele. Entenderam, irmãos? Sim. Foi feito um homem, né? O menor. Olha só para você ver. Yahweh criou o menor. Yahweh poderia colocar o Espírito dele no maior e falar assim, não, é esse aqui, pronto. Mas ele queria mostrar humildade. Falar assim, ó, eu quero que todos seguem esse exemplo aqui, ó, do menor. De humildade, submisso, né? Você vê que ele, das artes ali do candelabro, ele é o temor. Ele é o temor, ele é o temor. A gente sabe que ele é a trombeta de Yahweh. E alguém que vai falar por Yahweh tem que ter muito temor, para não confundir e falar por ele mesmo. Então Yahweh escolheu o temor para habitar ali a plenitude. Por isso que agora nós entramos no estudo. A gente vai abrir Isaías 11. Vamos abrir Isaías 11. Yahusha 11. Yahusha 11. É um estudo muito rápido, mas muito esclarecedor para os irmãos, ok? Ó, diz assim, ó. Todos abriram? Ó, diz assim, ó. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Ó, um ramo sairá do tronco de Jessé. Um rebento brotará de suas raízes. Aqui está falando, ó, olha só como é que a palavra ela encaixa perfeitamente, ó. Quando fala um ramo sairá do tronco de Jessé, é uma coisa que você vê, uma coisa que você vê. Eu estou vendo. Agora fala assim, ó, um rebento brotará de suas raízes. Agora eu falo, tem uma árvore plantada aqui no meio. Se um rebento ali brotar da raiz, a gente vai ver? Não. Entendeu? Então aqui é a condição de Micael celestial e Micael terreno. Ficou claro, irmãos? Os irmãos compreendem isso? Por isso que fala, ó, um ramo sairá do tronco de Jessé, ó, um rebento brotará de suas raízes. Ó, sobre ele, tá vendo? Sobre esse que foi criado para esse desígnio, foi criado para poder ser aquele que habitaria os 7 espíritos de Yahweh. Porque está escrito, ó, sobre ele repousará, ó, o espírito de Yahweh, Aí fala, ó, o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conselho, o de fortaleza, o espírito de conhecimento e o de temor a Yahweh. Com o espírito de Yahweh, que é a arte principal, 7, ok? 7, grava, 7. Os 7 espíritos de Yahweh, ok? Aí fala assim, ó, no versículo 3. Aí fala em quem que é aquele personagem que vai vir na terra encarnado. Aí fala assim, ó, no temor de Yahweh estará a sua inspiração. Ó, tá apontando para aquele que é o temor de Yahweh. Aí fala, ó, ele não julgará segundo a sua aparência. Ó, ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Ele julgará os fracos, ó, os fracos com justiça, com equidade pronunciará uma sentença em favor dos pobres da terra. Ó, ele ferirá a terra com o bastão de sua boca, com o sopro de seus lábios matará o ímpio. Quem é esse ímpio aqui, irmã Laide? Ah, tadinha, ela foi na hora que eu falei. Quem que é, irmão Felipe, o ímpio aqui? O antimachia, o ímpio. Ó, ele, ó, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o seu cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Ó, até aqui tudo bem, ok? Até aqui tudo bem. Então foi explicado que
tem um personagem, tem um ser criado que habitará toda a plenitude do Espírito, um ser criado. E é claro isso para todos os irmãos? É claro, irmã Márcia? Você entendeu essa parte? Você tem certeza? Mas aí que tá, é Yalcha e Micael, porque o Espírito é quem que é o Espírito? É quem? Não, o Espírito é Yalcha. Então a partir do momento que ele adentra aquele ser que é Micael, ele se transforma em Yalcha e Micael, é o mesmo personagem. É o mesmo personagem, entendeu? É o mesmo personagem, por isso que nós devemos falar assim, ó, é Yalcha, a outra fala, é Micael, não, é Yalcha e Micael. Porque bem antes, lá na criação das 10 matrizes, já foi criado um, que fala assim, ó, esse aqui vai ser habitado toda uma plenitude. Aí eu vou ficar chamando de Micael? Não, porque quem que está ali? Yalcha e Micael. É esse o detalhe, entendeu? O Espírito é Yalcha. Aquele que vai receber o Espírito, a plenitude completa, é Micael. Então toda vez que a gente for relacionar ele, que for falar dele, a gente vai falar Yalcha, Micael. Ok? Beleza. Agora a gente vai abrir. Oi. Aqui no caso aqui, quando fala de o rebento, o ramo sairá do ano de 17. Você está falando um personagem que tem 7 espíritos de alma. É isso. Aí aqui também, quando fala das raízes, também está mostrando outro personagem, no caso. Então, no caso, a raiz é o espírito. É o mesmo personagem, irmão. Não, eu estou falando a raiz. A raiz é o mesmo personagem. Só que um é celestial terreno. Não, justamente, mas é duas condições. Por exemplo, nasceu celestial com 7 espíritos. Isso. Nasceu terreno com 7 espíritos. Isso. É Micael. É Micael. Justamente, não fala a questão da raiz. Da raiz é porque a gente. Presta atenção, irmão. A raiz é por quê? É porque é uma coisa que a gente não vê, coisas celestiais. Por isso que. Vamos abrir lá em Coríntios. Acho que é Coríntios, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Página 2014. Não, é Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Página 2054. Colossenses 1,15. 2054. 2054. Colossenses 1,15. Colossenses 1,15, ó. Aqui tá falando, ó. Ele é a imagem do Ial invisível. Quem que é a imagem do Ial invisível? Irmão Edgar. Quem que é a imagem do Ial invisível? Quem que é a imagem do Ial invisível? Invisível. É o Micael. É o espírito, irmão. Quando, presta atenção, quando ele está em espírito, ele é mais semelhante de quem? Por quê? Você vê o espírito? Não. Pronto. Quando ele está encarnado, ele é mais semelhante de quem? Ial visível. Entendeu? Ele é a imagem do Ial invisível. O primogênito, olha lá, aquele lá que estava antes da criação da terra, de tudo, é o que estava lá, o Espírito de Deus estava sobre as águas, mostrando que é o anjo das águas. O primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis, olha só, irmão, as visíveis e as invisíveis. As visíveis, a coisa que a gente está vendo aqui, as coisas que um homem em si vê. Agora, o mundo celestial, o mundo espiritual, a gente não vê o mundo espiritual com esse corpo aqui. Vê? Não vê. Então, as visíveis, aquele ramo que sai do tronco de Jessé. E as invisíveis, o rebento que brota da sua raiz. A visível é a invisível. Só que é o mesmo personagem que tem os 7 espíritos de Ial. Entendeu, irmão Ronaldo? Não, eu penso que isso eu entendi. Não, eu entendi dessa forma que eu falei com o irmão. Por exemplo, assim, quando fala tronco de Jessé, a gente sabe que é da linhagem de Jessé. Quando fala raiz, é da onde? É porque antes, a raiz vem antes de tudo, irmão. A raiz, presta atenção, Mas ali é 2 personagens, no caso, a raiz e o... Não, ali é um personagem só, irmão. A raiz é o mesmo? É o mesmo, não é uma árvore. A raiz é diferente da árvore. Tem uma árvore lá, vamos colocar. É o mesmo personagem, irmão. É o mesmo personagem. Não, irmão, presta atenção, tá fazendo confusão na cabeça dos irmãos. Tem que saber. Presta atenção, volta lá. Volta lá. Olha lá, Isaías 11, ó. 1272.
Tá. 5:15. Pode ler mais, lê alto aí. Aqui, ó, Miqueias 5:1 fala assim: e tu belém o prato, pequena entre as pães de alma, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Aí é o que o irmão está falando, é o mesmo. É o mesmo personagem, só que é um personagem que agora, vamos supor, ele veio encarnado, é o broto que sai do tronco, veio encarnado, nós estamos vendo ele, só que nós sabemos que esse personagem, ele é de tempos antigos, quer dizer, da raiz, entendeu? Não é Jessé que sai dele, não é ele que sai de Jessé, entendeu? É Jessé que sai dele, por quê? Porque foi ele que criou o homem, entendeu? Por isso fala assim, ó, um broto sairá da sua raiz, entendeu? Não é que é Jessé. Não é Jessé que é igual aquela. Vamos lá em Lucas. Lucas, no final do versículo, quer ver? Ó, no capítulo. Lucas. Aqui, ó. Pera aí, irmão. Vamos, quer ver? Ó, aqui, ó. Lucas 20, versículo 41. Abre aí, irmão Ronaldo. Lucas 20, capítulo 41. 1825. Lucas 20, 41, ó. 1825. Lucas 20, 41, ó. Disse-lhe então: como se pode dizer que o Machia é filho de Davi? Se o próprio Davi diz no livro de Salmos: o mestre disse ao meu mestre: senta à minha direita, até que eu ponha os inimigos por os cabelos dos teus pés. Davi, portanto, chama o mestre. Então, como pode ser seu filho? Como pode ser seu filho? Quer dizer, aquele broto que sai da raiz é antes de Jessé, irmão. É antes de Jessé. Suas origens são de tempos antigos. É o mesmo personagem, só que é um personagem celestial e um personagem terreno. Entendeu? O personagem que nós vemos, nós está vendo ele aqui, ó, quando ele está ministrando, nós vemos. Agora, aquele espírito que está dentro dele, que também é ele está o quê? É de dias imemoráveis. Entendeu? Irmão, é porque ele está aqui falando assim, porque ele já tinha ensinado assim. Ali no caso assim, falava 4. Falava assim, tronco, era Jessé, o outro, a gente sabe que é mensageiro, né? Mensageiro. E aí na raiz a gente se falava que é Ial. Por isso que eu não entendi. A raiz é Ial? Não, sim, falava. A gente falava Ial, depois falava Ial, entendeu? Pois é, mas é o mesmo personagem, irmão. É o personagem. Agora entendemos quem que é o criador. Quem que é o criador? O criador, a gente sabe que é o Espírito. É o Espírito. Então, quem que está falando aqui então? Está falando de um que tem, né? Isso, celestial, o broto que bota na raiz, celestial. Agora é o terreno que vem na terra, que vem encarnado, entendeu? Só que você vai entender no final. Não foi, só que o estudo ele vai o quê? Gradativo, ele vai aumentando, ele vai crescendo. Quando a gente pega aqui, ó, voltando aqui então, a gente vê lá, nós estávamos Colossenses 1,15. Vamos lá em Colossenses 1,15. Página 2054. Ó, Colossenses 1,15, ó. Ele é a imagem do Ial invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, nós estamos vendo aqui, ó, as coisas visíveis, nós vemos ele aqui, ministrando, mensageiro, as visíveis e as invisíveis, as coisas espirituais, entendeu? Ó, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Aí lá na carta de Lucas fala, 20:41. Como é que Davi pode falar que é pai de Alcha? Vamos dizer assim. Como é que ele pode falar? Se Alcha é bem antes dele. Por isso que ele também é o broto que sai da raiz. Entendeu? Por isso que também ele é o broto que sai da raiz. Porque ele é antes de Jessé. Antes de Jessé e antes de Davi. Entendeu? Aí nós continuamos, ó. É antes de tudo, ó. Ele é antes de tudo. Ele é antes de Jessé. É o mesmo personagem aqui, irmão. Ele é antes de tudo. E tudo nele subsiste. Ó, ele é o cabeça da igreja. Agora aqui ele encarnado, ele é o cabeça da igreja. Ó, ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. É o princípio, o primogênito dos mortos, tendo tudo a primazia, pois nele aprouve a Ial, ó, pois nele, tá falando de um. Pois nele, aprova Ial, habitar toda a plenitude. Mas por que Isaías não está falando de dois? É porque é o mesmo personagem, um terreno e outro celestial. Entendeu? Pois nele, aqui fala assim, ó.
pois nele aproveial habitar toda a plenitude. Está falando do mesmo personagem, só que é um encarnado, o outro celestial. Entendeu? Mas eu acho que não entendeu a minha colocação. Eu estou falando no mesmo sentido do irmão, que é o mesmo, por exemplo. Eu estou falando assim, que a raiz é antes de tudo, a raiz Isso. no caso do espírito. Isso. Antes dele nascer celestialmente. Quando se fala o broto da raiz, fala o Micael celestial que nasceu. Micael celestial, que Isso, nele abrou. Isso, é isso que eu estou falando. É o nosso mensageiro. Isso. Ué. Ou seja, a raiz é o espírito, entendeu? Antes dele encarnar celestialmente. O broto é quando ele encarnou, no caso, assim, né? Celestial, digamos assim, cara. Não, mas se o broto da raiz é ele espiritualmente, ninguém que vai habitar. Se é o espírito que é a raiz, que ali fala, ó. Você falou que o broto é a raiz, né? Vamos lá, ó. Um ramo. Quando ele nasceu na condição celestial, como que é o mesmo personagem. Isso, aqui, ó. Um ramo sairá do seu tronco, ó. Um rebento brotará de suas raízes, ó. Sobre ele repousará o sete espírito. Se é o espírito, como é que o espírito vai repousar sobre o espírito? Não, mas não é a condição que nós aprendemos, porque ele nasceu celestialmente. Ele nasceu celestialmente. Justamente. Ele nasceu, ele teve que ter um corpo para poder encarnar, não teve? Um corpo celestial, um corpo terreno. Aqui, o rebento não é o espírito. O rebento é o corpo que o espírito está dentro. É só colocar, acho que não me perguntou colocação, falando assim, porque a raiz é o espírito antes, entendeu? Assim, A raiz não é o espírito, a raiz é o corpo que ia receber o espírito. Por isso que fala assim, ó, um ramo sairá do tronco de Jessé. Ó, vamos colocar aqui, ó, um ramo. Saiu o tronco de Jessé. Esse aqui é um personagem, ó o ramo aqui, ó. Saiu o tronco de Jessé. Agora, um rebento brotará de suas raízes. Ah, ó o rebento aqui, ó. Esse rebento aqui é o espírito? Não, é o corpo. Sobre esse rebento aqui, que saiu da raiz, vai repousar os sete espíritos de Al. Então o rebento, irmão, não é o espírito. O rebento é o corpo de Micael celestial que vai receber o espírito. Aí a partir que recebe o espírito, ele se torna Yalcha Micael. Entendeu? Os irmãos entenderam? Todos os irmãos entenderam ou tem alguma dúvida? Entendeu? Entenderam? Pode. O ramo é Micael Terreno. Porque ele é o do tronco de Jessé, da linhagem terrena. Isso. O rebento é Yalcha, o espírito. E as suas raízes não, na verdade, o rebento é na condição de irmão, quando ele veio se fez como irmão, o corpo. E a raiz é o espírito, quando estava na condição ainda. A raiz não é o espírito, irmão. Não. Sobre a raiz vai vir o espírito de algo. Acabei de falar aqui, ó. Olha, não, irmão, é tão fácil, presta atenção aqui, ó. O tronco, aqui, ó, o broto, o ramo que sai do tronco, é esse, vamos colocar um personagem. E o rebento é esse personagem. Sobre esses dois vai vir o sete espiritual. Então, quer dizer, sobre o espírito vai vir outro sete espiritual? Não, é o mesmo personagem, é um corpo terreno, um corpo celestial. Por isso que aqui, vamos ler lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. É mesmo personagem, irmão, presta atenção. É um corpo celestial e um corpo terreno. Não é o broto que sai o broto que sai da raiz, não é o espírito. É o espírito repousa sobre o broto. Não é o espírito repousa sobre o broto, sobre um personagem. Aqui, ó. O broto é o corpo. O broto é o corpo preparado. Ó, semeando o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Ó. Se há um corpo natural, também há um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há um corpo espiritual. Olha os dois aí, ó. O corpo natural e o corpo espiritual, irmãos. É difícil entender isso? Tá tão difícil? Os irmãos estão muito bebê para poder não entender isso. A raiz é o corpo celestial aqui, ó. Se há um corpo natural, um corpo terreno, há também um corpo espiritual. Se há um corpo terreno, há um corpo espiritual. Aqui, ó. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão se tornou o espírito que dá a vida. Ó, se tornou o espírito que dá a vida. O primeiro não foi feito, não o que é espiritual, mas sim o que é natural. O espiritual vem depois. O primeiro homem foi tirado da terra, é terrestre. Ó, tirado da terra, foi criado ali Adão. Entendeu? Ó, é terrestre. O segundo homem vem do céu. Ó o homem que vem do céu aí. Ó como celestial dele.
Assim os irmãos entendem mais. Corpo celestial. Corpo celestial. O rebento que vai lá aqui, ó. O ramo que sai do tronco de Jessé é o corpo terreno. Você está vendo ele quando ele ministra? Aquilo ali é o rebento, ó, o ramo que sai do tronco de Jessé. Porque a genealogia de Lucas não está falando ali de algo visível. Entendeu? Está falando daquele que viria no final dos tempos. Conforme se supunha, mas não é dele. Já está apontando para aquele que viria lá no final dos tempos. Ele é descendente de Davi. Aí fala assim, ó, um ramo sairá do tronco de Jessé, descendente de Davi. Agora os irmãos entendem, né? Esse descendente, corpo terreno. Aí fala assim, ó, um rebento botará de suas raízes, corpo espiritual celestial. Corpo celestial. Não foi criado um corpo celestial para habitar toda a plenitude do Espírito? É esse aqui, ó, um rebento que brota da raiz. Agora tem um outro corpo que é terreno. Porque o corpo celestial vai vir cá na terra? Não. Não deixou o corpo lá quando veio Pentecoste? Não veio só o Espírito? Aí o Espírito vai habitar na onde? Não tem que ter um corpo terreno também? Entendeu? Entendeu, irmão Ronaldo? Entendeu? Pode falar como é que é isso? Ó, e a raiz está mostrando que é um corpo celestial, fala isso porque está embaixo de uma mancheta, não tem. É um corpo espiritual. Isso acabou de mostrar aí no 1 Coríntios. E o ramo é um corpo físico, que a gente está vendo agora. Que você vê agora, isso, simples. É simples, não é possível que todos os irmãos não entenderam, não? Pode. Papai, eu tenho que estar na live, é aquela condição. Papai, a condição que vai crescendo em graça e conhecimento. Papai, ele trouxe na mensagem que vai repousando sobre. No momento que vem o Espírito Santo, a gente vai adquirindo os demais espíritos que temos, os espíritos, seis espíritos, e vai repousando sobre ele. Aí nisso ele vai crescendo até voltar na condição de plenitude, que é o mesmo. E papai hoje me alegrou demais com a palavra que direciona sobre isso que nós estamos falando. Quando você pega aqui, eu vou estar vendo aqui, Salmo 40, na Bíblia, só para adentrar nessa fala. Aqui, ó, Salmo 40. Salmo 46, Salmo 40, versículo 6. Fala assim, ó, fizeste compreender que nem oferta e sacrifício desejaste, não requereste de mim holocausto para remir meus pecados. Então declarei, eis aqui estou, no pergaminho está escrito a meu respeito. Eu estou lendo a Bíblia King James. King James. Na Bíblia King James. É isso. Na Bíblia King James. E ao Shalom está no 7, se eu não me engano. Aí aqui na Bíblia King James, logo está chegando para todo mundo. Aí fala assim, ó, fizeste-me compreender que nem oferta e sacrifício desejaste, não requereste de mim holocausto para remir meus pecados. Então declarei, eis aqui estou, no pergaminho está escrito a meu respeito. Aí você vai lá em Hebreus, que é o que o irmão está falando, Hebreus 10, 5, que está falando isso que o irmão falou, que é a raiz e também é o ramo. Ele é os dois. Ele é os dois. Só que ele tem um corpo terreno e um corpo celestial. Isso. Aí pode ler aqui, irmão? Pode. Porque aquela condição, o Espírito sente, irmão. Papai me falou, o irmão adentrou nessa questão agora. O papai é o dono de tudo. Aí ele fala assim, vai lá, já deixa no jeito. Aí quando você pega aqui em Hebreus 10, 10:5. Daí é o Shalom.
Porque quando você vê, porque o sacrifício já foi feito, entende? Já foi feito. Aí quando você pega Hebreus 10:5 fala, por isso ao entrar no mundo, ele afirmou, tu não quiseste sacrifício e oferta, tu porém formaste-me um corpo, que é aquilo que o irmão está trazendo, falando que é o mesmo, mas é aquela condição. Papai está o quê? Crescendo, por isso que é uma representação lá de Salmo 46, aqui estou, e crescendo em graça e conhecimento, até readquirir o que é dele por herança, os 7 espíritos de alma, entende? Assim seja. Assim seja. Então, irmãos, a gente vê, vamos abrir aqui, então em Hebreus 1, para ficar mais claro. Hebreus 1. 2085. Eu tenho que fazer do mais simples possível para todos entenderem. Só falta eu soletrar cada palavra. Só falta isso. Porque mais claro que isso não dá. Olha só aqui, ó. Hebreus 1. Hebreus 1, ó. Muitas vezes, de modo diversos, falou Yahvé outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses tempos que são os últimos, falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez os séculos. Ele é o resplendor de sua glória e a expressão da sua substância. Sustenta o universo com o poder da sua palavra, pois é uma palavra de Yahvé. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se às alturas, à direita da majestade, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. 5. De fato, qual dos anjos disse Yahvé, tu és meu filho, hoje te gerei? Qual dos anjos que Yahvé disse isso? Falou isso para um anjo, uma coisa criada? Não, falou para aquele que foi gerado. Por isso que lá em Lucas fala assim, ó, quando o Espírito adentrou ali o corpo, fala assim, ó, esse é meu filho amado, hoje eu te gerei. Não foi criado, foi gerado. De fato, a qual dos anjos Yahvé disse, tu és meu filho, hoje te gerei? Ou ainda, eu lhe serei pai, e ele será meu filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, grava essa passagem, por favor. E ao introduzir o primogênito, quer dizer, o primeiro no mundo, faz um link com Colossenses. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente, adora-no todos os anjos de Yahvé. A respeito dos anjos, porém, declara, torna-se em ventos os seus anjos, e em chama de fogo os seus ministros. Ao filho, porém, ao filho amado, não é um ser criado, ao filho, porém, ele diz, o teu trono, Yahvé, por isso que ele herdou o nome que está acima de todo nome, o teu trono, Yahvé, é Yahvé, invisível, falando para esse aqui que recebeu a herança, o teu trono, Yahvé, é para os séculos dos séculos. O cetro da retidão é o cetro da realeza, e amarste a justiça, o juiz justo aí, amaste a justiça e odiasse a iniquidade. Por isso, Yahvé, a ele aqui, Yahvé, te ungiu, o teu Yahvé, com o óleo da alegria, Que óleo da alegria que é esse aqui, irmão Ronaldo? Teu Espírito, por isso, Yahvé, o teu Yahvé te ungiu com óleo da alegria, com o Espírito, como nenhum dos teus companheiros. Disse ainda, és tu, mestre, que nas origens, fundaste a terra. Tá vendo aqui que ele é o fundador da terra? É tu, mestre, que nas origens, lá antes de tudo, tu que fundou a terra, e os céus são obras de suas mãos, do Espírito. Agora que está a palavra-chave. Agora que está aquele quebra-cabeça que faltava para poder encaixar e você ter uma visão ampla. Vai para mim, Zacarias 3:8. Que agora acaba essa discussão e os irmãos entendem de uma vez por todas. Zacarias 3:8. O crescimento ele é diário. Crescimento é diário. Eu entendi uma coisa ontem. Eu entendi uma coisa hoje. Domingo eu vou entender uma coisa que vai melhorar o meu crescimento.
1670. Irmão Ronaldo, o que está escrito aí no título? Então abre e acompanha. Tem que abrir e acompanhar. 1670. 3:8. E ao introduzir o primogênito no mundo, ele disse: adoram-no todos os anjos. Você leu o título? Está escrito o quê? Tá, agora ouve, ó. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que estão sentados diante de ti, porque eles são homens de presságio. Eis que vou introduzir o meu rebento, meu servo rebento. Eu vou introduzir o meu servo rebento, pois eis a pedra que coloquei diante de Josué e Alxa. Sobre essa única pedra há 7 olhos. Então quem que é os 7 olhos? Os 7 espíritos enviados a toda a terra. Olha o rebento. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que estão sentados diante de ti, porque eles são homens de presságio. Presságio é o que, irmão Edcleito? Prestígio, o que mais? É anterior. É o que? Pesquisa para mim aí, antes de... presságio. Homens de boa reputação. É o que? É boas reputações, pessoas de boa fama. Então, lei. Procura para mim aí. Presságios. Pode ler. Que as pessoas acreditam ser um sinal de algo que vai acontecer no futuro. Esses são os que revelam a palavra. Esses são quem? Os anciãos. Por isso que fala aqui, ó: ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que estão sentados diante de ti, porque eles são homens de presságios. Ó, são os pastores, os anciãos. Anuncia algo que está para acontecer. Isso. Ó, aí o versículo importante, ó: eis que vou introduzir o meu servo rebento, pois eis a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre essa única pedra há 7 olhos. Está falando que nesse rebento está os 7 espíritos de Al. Ó, eis que vou gravar a sua inscrição, palavra de Al dos exércitos. Eu afastarei a iniquidade dessa terra em um só dia. Naquele dia convidar-vos-eis uns aos outros debaixo da vinha e da figueira. Vinde a água. É o convite. Por isso que está em Isaías. Abre em Isaías 55, né? Muitos escribas que traduziram a palavra estavam inspirados pelo Espírito. Então muitos títulos é inspirado pelo Espírito, ok? Aí fala assim, ó: convite final. Todos que têm sede, vinde a água. Olha o anjo das águas lá, Gênesis 1. Antes de tudo, o Espírito estava sobre as águas. Olha o anjo das águas aí. Todos que têm sede, vinde às águas. Vós que não tem dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Por que gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Entenderam, irmãos? Isso tudo aqui foi para poder explicar Isaías 11, uma coisa tão simples. Como é que, se esse aqui é o broto que sai do ramo, como é que ele é o Espírito e sobre ele também repousa o Espírito? Então vai ter 14 Espíritos, que ele é 7, mais 7, 14 Espíritos? É fácil, irmãos, de entender. Os irmãos têm que abrir a mente. Nós não estamos falando que existe corpos. Não foi preparado um corpo celestial para poder receber o Espírito? E foi isso que eu introduzi? Eu introduzi, ficou mal introduzido? É 2 corpos, um terreno celeste.
Por isso que foi criada as coisas visíveis e invisíveis. Olha para uma árvore, eu vejo o ramo saindo ali do tronco, só que eu não vejo o ramo saindo da raiz. Por quê? Porque é coisa que eu não vejo, as coisas espirituais, não é visíveis. Entendeu, irmão Ronaldo? Sim, entendi. É porque eu uso assim, porque não sei se é uma vantagem ou uma desvantagem. Mas quando fala assim, o assunto, muitas vezes eu estou nem lembrando. Mas quando adentra no assunto, aí eu me lembro do que foi dito, ensinado, entendeu? Só que você tem que lembrar que estamos crescendo. Justamente. Agora eu estou entendendo, porque é outra, entendeu? Não está, começa a falar, agora está explicando como deve ser, então, entendeu? Porque antes foi dito uma coisa. Aí quando o irmão falou isso aqui, aí veio que, pô, assim, mas tinha que era isso, entendeu? Aí eu fiquei Mas assim, tem coisa, irmão, que a gente tem que ver a lógica. Tem coisa que é a lógica. Tem coisa que é lógica. Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele, está falando de dois personagens, mas sobre ele, peraí, você está falando que um ramo vai sair do tronco e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele, não é, tinha que ser sobre eles, se fosse dois. Mostra que é o mesmo personagem. Só que um que você vê, corpo terreno, e o outro que você não vê, corpo celestial. Sobre esses dois corpos que foram preparados para poder receber o Espírito, o vaso de honra. Fácil, crescimento. Se nós falamos que esse que é o rebento, que brota das raízes é Yalcha, aí fala assim, ó, sobre eles, que é sobre Yalcha, que é o sete espíritos, vai repousar mais 7 espíritos? Não, é sobre um corpo que foi preparado para receber os 7 espíritos. Um corpo que foi preparado celestial, a raiz. E um corpo que foi preparado terreno, que vem do tronco de Jessé. Por isso que na genealogia não é de Ial visível. A genealogia é daquele que vem no final dos tempos. Entendeu? Ele é descendente de Davi. Por isso que, vamos lá em Isaías, Yalcha, deixa eu ver qual que é. Yalcha 9. Yalcha 9, 9:5. Essa parte aqui, esse no centro, eu introduzi no centro do evento. O raio 5. Aquele que falando para ele, não chores. O mesmo fala que um é ancião e o outro é o celestial. Ele fala, não chores, pois o leão da tribo de Judá, o rebento. Ele fala, ele mesmo, ele consola e é ele mesmo. Entendeu? Vamos fazer esse link aí, mas antes aqui, ó. Yalcha 9:5, ó. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os ombros, e lhe foi dado esse nome: Conselheiro, Maravilhoso, Ial Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, para que se multiplicasse o poder assegurado e o estabelecimento de uma paz sem fim. Quando fala, o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, quer dizer, um menino nos nasceu. Qual o momento que é esse aqui, irmão de Cleiton? Desse menino nascendo. O menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os ombros, e lhe foi dado esse nome: Conselheiro, Maravilhoso, Ial Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Que momento que é esse nascimento aqui? Da eleição do papai. Isso, esse é meu filho amado, hoje te gerei. Continuando, ó, para que se multiplique o poder assegurado, o estabelecimento de uma paz sem fim, sobre o trono de Davi, ó, e sobre o seu reino, firmando e consolidando sobre o direito da justiça, desde agora e para sempre. O amor cuidadoso de Ial fará isso sobre o trono de Davi. E quando você pega em Lucas, deixa eu ver se é 1. Deixa eu ver se é 1, deixa eu lembrar. Não. Lucas 1:31. Página 1787. Ó, eis que conceberá no teu seio, aqui é Gabriel falando para Miriam, né? Eis que conceberá no teu seio e dará à luz um filho. Um filho nos nasceu. Só que esse filho nasceu não é esse momento aqui. O filho nos nasceu é lá na imersão. Esse é meu filho amado, hoje te gerei. Esse que conceberás no teu seio e dará à luz um filho. Ele chamará de Yalcha. Ele será grande, será chamado de Filho do Altíssimo. Será chamado de Filho do Altíssimo. Aqui pode estar falando está falando de Ial visível? Ial visível é Filho do Altíssimo? Quando fala filho,
Os irmãos têm que entender a alma. A alma não é filho de Iau. A alma é o próprio Iau. A alma não é filho de Iau. Ele é o próprio Iau. Aí quando fala aqui assim, ó, aqui é uma profecia: esse considerará no teu seio e dará à luz um filho e chamará de Yahusha. Ele será grande, será chamado de filho do Altíssimo. Não é esse que está dando a luz, não. Isso é uma profecia. Ó, o mestre Iau lhe dará o trono de Davi. Ó, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Seu pai. Aqui está falando que Davi é o pai dele? É pai de Iau? Davi é pai de Iau? Por que lá na palavra, lá em Lucas 20, versículo 41, fala assim, ó, como que pode dizer que Davi é pai de Yahusha? Os irmãos têm que entender, tem que entender as coisas espirituais, irmãos. Muitas das vezes eu vejo os irmãos muito neném, muito criança. É por isso que o papai está tentando trazer alimento sólido e tem que trazer leite. Tem que trazer leite. Entendeu? Aqui, ó. Eis que conceberá no teu seio e dará à luz um filho, e chamarás com o nome de Yahusha. Ele será grande, será chamado de filho do Altíssimo. E o mestre Iau lhe dará o trono de Davi. Ó, o mestre Iau lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará a casa de Israel para sempre, e o seu reinado não terá fim. Quem que é o reinado aqui? É de Iau visível ou daquele que é o herdeiro? É o herdeiro. Então como está falando de Iau visível aqui? Ó, ele reinará a casa de Israel para sempre, e o seu reinado não terá fim. Miriam, porém, disse ao anjo: como é que é isso? Se eu não conheço homem algum? Olha lá, incrédula. Como é que é isso aí que eu não conheço homem algum? Ó, o anjo lhe respondeu: o espírito de Iau virá sobre ti. Ó, o espírito de Iau virá sobre ti. O espírito de Iau virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado filho de Iau. Aqui está representando aqui Iau visível? Se ele é filho de Iau, está representando Iau visível? Não. Ó, também Isabel, tua parentela, lhe concedeu um filho na velhice. Esse é o 6º mês. Ó, esse é o 6º mês. Tá vendo que tem palavrinhas que completam o entendimento? Esse é o 6º mês. Aquela que se chamava estéril. Para Iau, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: sou tua serva, ó mestre, faça de mim segundo a tua palavra. E o anjo deixou. Entendeu, irmãos? Os irmãos têm que ser mais perto. Mais espertos, os irmãos têm que ser mais espertos. Oi, papai. Os irmãos estão me ouvindo aí? Então. O que acontece? Nós estamos crescendo, né? Nós estamos crescendo. O irmão Marco Beto está me ouvindo? Vira lá para eu ver. Estou ouvindo, papai. Está me ouvindo? Então, veja bem. Cada dia a gente cresce mais no entendimento e com isso mostra maturidade chegando. Então, quando fala que nasceu da raiz, quer dizer, antes de quê? Antes de Jessé, né? Antes de Jessé. A gente precisa, o Pai foi nos dando entendimento, mas a gente tem que voltar até mesmo para... Valeu, papai. Caiu. Caiu. Vou voltar, espera um minutinho. Oi. Agora voltou. O celular acabou a bateria, fui pegar o da Lucinha. Uhum. Veja bem, quando a gente fala sobre repousará sobre ele o 7 espiritual, nós sabemos que no corpo de Yahusha, lá atrás, repousou o 7 espiritual. Então, Yahusha estava pleno do Espírito. Esse é o ramo, perdão, esse é o broto que nasceu da raiz. Por que nasceu da raiz? Ele é antes
E é por isso que não pode falar como se supunha. Ali, você sabe, quando você mexe com plantação, muitas vezes pega uma muda da raiz. Fala aí com o irmão Ronaldo. Irmão Ronaldo, você já pegou broto, já pegou um pé de jabuticaba da raiz de outro jabuticaba? Pergunta ele. Não, ouve aqui. Repete, Pergunta papai, aí. pode repetir mais. Ele está ouvindo. Repete. Irmão Ronaldo, Ele está te ouvindo. responde para mim. Você já pegou um pé de jabuticaba da raiz de outro pé de jabuticaba? Ali nasceu uma outra planta da raiz, sem precisar pegar da semente da fruta. Você já viu isso, irmão Ronaldo? Já, ele falou que sim. Pergunta a ele se ele já viu pé de banana. Ele nasce da raiz. Pergunta a ele. Sim, ele falou que sim. Então, agora nós estamos entendendo que aquele que fala, o rebento que sai da raiz, é o corpo de Yahshua, lá atrás. Que ele não veio de semente humana, ele saiu direto da raiz. Esse foi pleno também do Espírito, por isso que a palavra fala, o Espírito repousou sobre ele. Agora nós vemos no final dos tempos, o ramo que brota do caule. O broto que brota do caule também se faz pleno do Espírito. Então, hoje nós estamos entendendo a cada dia. Essa discussão foi necessária para eu poder ter o discernimento. Enquanto o irmão Shaul estava falando, os irmãos estavam falando, eu fui meditando. E então, a visão é as duas faces. A face direita, ela brota da raiz. E a face esquerda, ela brota do caule. Está entendendo? Aham. E ambas estão plenas do Espírito. Por isso que a que brota da raiz é antes de Jessé. Por isso que a genealogia de Lucas não se refere a ele, porque refere àquele que é antes, né? Então ele também se torna pleno do Espírito, repousará sobre ele, porque ele que estava lá atrás, ele que também está aqui na frente. Por isso, face esquerda e face direita do mesmo corpo, né? Então, quando está falando assim, um rebento da raiz, é aquele momento do Oriente. É aquele momento do Oriente. E um ramo do caule é esse momento no final dos tempos, do Ocidente. Então, não estava referindo ao corpo celestial, mas à estrutura humana. Por quê? Porque a árvore brota do caule e brota da raiz, mas se trata de algo humano. Está entendendo? Aham. Então, aquele momento lá atrás é Yahshua, mas veio ali a alma, mas também repousou o Espírito. E quando repousou o Espírito, disse: tu és meu filho, hoje te gerei. O Espírito repousa no corpo. Ou seja, ali o corpo ficou pleno do Espírito, pleno, completo. Cumpriu-se Isaías 11. E no final dos tempos, levanta
do caule, também aquele que é, sim, descendente, aquele que é descendente de Jessé, de Davi. Esse vem no final dos tempos e também é o mesmo, pleno também. Ele também é pleno e ele vem no final dos tempos. Então, quando repousa o Espírito, está referindo os 7 Espíritos, a plenitude do Espírito, naquele que veio lá atrás, no Oriente, e aquele que é descendente de Davi, que vem no final dos tempos, que é caule. Entenderam? Aham. Então foi necessário essa discussão para que Ial nos esclarecesse. Assim seja. Assim seja. Então, aí você lembra, o que acontece? Por que uma outra árvore, ela brota da raiz? É uma outra forma de reprodução. Tem contato da semente, tem contato da semente com a terra. Então, é o embriãozinho que sai direto do espírito. Entendeu? Então, diferentemente daquele que é do caule. O caule que vem de Jessé, porque já é genealogia e é a genealogia posterior a Jessé e a Davi. O outro é anterior, né? O anterior, e o outro é posterior. E é por isso que essa defesa que você falou. Ambos é o mesmo. Ambos é o mesmo. Só que um vem do Oriente e o outro vem do Ocidente, no final dos tempos. Mas ambos é a representação na carne, né? Ambos é a representação na carne, sendo que o que brota da raiz não tem contato sexual. E o que vem do tronco remete à semente, tá? Remete à semente, e para fazer uma semente há uma reprodução da flor. Assim seja. Então a gente entende agora perfeitamente Lucas 20, versículo 41. Abram aí. Agora ficou claro. Ó. Lucas 20. 1825. Lucas 20, 41. Ó, disse-lhe então: como se pode dizer que o Machia é filho de Davi? Aquele corpo ali, naquele momento? Se o próprio Davi diz no livro de Salmos: o mestre disse ao meu mestre: senta à minha direita até que eu ponha os inimigos por escabelo de teus pés. Davi, portanto, chama o mestre. Então, como pode ser seu filho? Então ficou bem claro aqui que esse personagem aqui que está falando aqui é o broto, deixa eu ver, o rebento que sai da raiz. Entendeu, irmão Ronaldo? Entendeu? Como é que é bom isso acontecer? Porque Ial nos esclarece. Ial é uma dúvida que era da igreja. Agora Ial esclareceu. Entendeu? São dois corpos. Aquele corpo que veio com o papai Alcha ali, quando foi madeirado, e agora no final dos tempos. É o rebento, que é, conforme se supunha, a genealogia não era daquele que veio da raiz, mas aquele que veio do tronco. Entenderam? Os irmãos entenderam? Aquele primeiro corpo era celestial ou era... Ó, agora eu quero ver os irmãos. O primeiro corpo ali, não, primeiro o segundo, né? Que ó, o rebento que brota das suas raízes, ele é terreno ou celestial? Quem achar que é celestial, levanta a mão. Calma. Quem achar que esse corpo aqui, ó, fala, um rebento brotará de suas raízes. Quem acha que esse corpo é um corpo celestial, levanta a mão. E quem acha que ele é um corpo terreno, levanta a mão. Papai acabou de falar que é um corpo terreno, irmãos. Acabou de falar que ele é terreno. Acabou de falar que ele é um terreno. É corpo terreno. Irmãos, presta atenção, irmãos. Presta atenção. É um corpo terreno.
Por isso que não está falando de coisa celestial, está comparando com uma árvore. Entendeu? É aquele que recebeu o Espírito lá, fala assim, ó, um rebento brotará de suas raízes. Faz um link com a imersão de Papai Alcha. A imersão de Papai Alcha, ele não foi imergido quando levantou, o Espírito veio sobre ele? É esse momento aqui, ó. Sobre ele repousará o Espírito de Al. É o corpo terreno, um corpo terreno, aquele corpo lá. E quando fala que um ramo sairá do tronco, é esse corpo que nós vemos aqui hoje, ministrando como ancião da igreja. Os dois são corpos terrenos. Os dois corpos terrenos. Só que um que veio lá atrás, que é o que rebento que brota da raiz, que é antes de Davi. Por isso que fala assim, ó, como é que pode dizer que Davi é o pai dele? É porque ele é antes, mas é um corpo terreno. E agora esse ramo que brota do tronco de Jessé também um corpo terreno, só esse que vem no final dos tempos. Entendeu? É os dois corpos terrenos. Entendeu? Sobre ele, sobre os dois corpos terrenos, repousa o espírito de Al. Agora entenderam? Então o rebento que brota das raízes é celestial ou é terreno? Terreno. Pronto. Esclareceu. Aí que tá a maravilha. Espera aí, irmãos. Aí que tá a maravilha. Aí que tá. Os dois são o mesmo. Você vai abrir lá em Atos 1. Os dois são, por isso fala assim, ó, sobre ele, os dois é o mesmo. Atos 1. Atos 1. 1:10. Ó. Estando a olhar para o céu, enquanto ele se ia, os dois homens vestidos de branco encontraram-se junto a deles. Quem que é esse irmão aqui? Quem esses dois aqui? Irmã Marinalva. Ó, estando a olhar atentamente para o céu, né? Enquanto se ia, os dois homens vestidos de brancos encontraram-se junto deles. Quem é esses dois homens vestidos de branco aqui? Hã? Isso, as duas testemunhas. Ó, ele disse, as duas testemunhas disse, ó, homens da Galileia, por que estás aí a olhar para o céu? Este Ialcha, que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá. Do mesmo modo que viste partir para o céu, assim ele virá. É o mesmo que veio lá na antiga, que é antes, que é do broto da raiz. É o mesmo que está voltando agora no final dos tempos. Ele é o mesmo, os dois é o mesmo. Sobre ele, não é sobre eles, não é dois corpos diferentes. Entendeu? É um corpo que veio no Oriente e o corpo que veio no Ocidente. As duas faces. Entenderam? Ficou claro? Alguma dúvida? A diferença da bestial veio sem ato sexual. E esse do Ocidente, que é o último, veio de ato sexual. E por que ele veio de ato sexual? Para se cumprir qual palavra? Para se cumprir que ele é terreno. Que ele tem. Não, mas os dois é terreno. É para se cumprir a genealogia de Lucas. É para se cumprir isso. Teve que vir. Por isso que tem aquela passagem que eu li na semana passada. Qual que é? Do germe de Davi. Os irmãos lembram? Deixa eu ver se é isso então. Jeremias? É isso mesmo. É isso mesmo. Jeremias 23. Página 1406. E isso vai completar o estudo. Olha só para você ver. Isso aqui, ó, vai completar o estudo. Olha só. Olha só. Esse que veio, que é a genealogia de Lucas, ele é um ancião da igreja. Ele é um ancião. Ele veio que teve relação entre o pai e a mãe e gerou ele. Ele é um ancião. Ok? Ó. 1405. Lucas, Jeremias 23. 23:1. Todos abriram? Sim. Olha só.
Aqui, ó. Há dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Palavra de Ial. Por isso, assim diz Ial contra os pastores que apacentaram o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as expulsastes e não cuidaste delas. Eis que vos castigarei pela maldade de vossas ações. Palavra de Ial. Eu mesmo reunirei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para as quais a disperseis, e farei retornar para as pastagens. Ó, as ovelhas não estavam alimentando, agora vai voltar para poder alimentar. Para as pastagens. Elas serão férteis e se multiplicarão. Estabelecerei pastores sobre elas. Quem que são esses pastores aqui sobre elas, irmã Kátia? Os anciãos. Estabelecerei pastores sobre elas, que as apacentarão, elas não terão mais medo, não terão pavor e não se perderão. Eis que dias virão, que suscitarei a Davi um germe justo, ó, um rei, reinará e agirá com inteligência, e exercerá na terra o direito e a em seus dias, no dia que eles virem, em seus dias, nos 1260 dias, Ialda será salva. Por que Ialda será salva? Porque na divisão de Jeroboão ficou Ialda e Benjamim. Se Benjamim está no céu, nós representa qual? Ialda. Em seus dias, Ialda será salvo, Israel habitará em segurança. Em seus dias. Por que ele está em segurança, irmão? Por que, irmão Davi? Por que eles estão em segurança agora? Então é porque aqui, aqui fala, Ialda será salvo, e Israel habitará em segurança. Por que em segurança? No seu dia, nos 1260 dias, Israel habitará em segurança. Por que nesses 1260 dias, Israel está habitando em segurança? Porque é aquele que o retém. É aquele que o retém. Então está seguro. Por isso que está em Tessalonicenses. Abre lá. Tessalonicenses. Tessalonicenses, vamos lá. 2000 o quê? 2064. Aqui, presta atenção. Aqui fala, em seus dias, Ialda será salvo. Nós, nos 1260 dias, nós seremos salvos. E Israel habitará em segurança. Tá todo mundo em segurança. Aí olha aqui, 5:1. No tocante ao tempo e ao prazo, meus irmãos, é escusado, quer dizer, não precisa dizer, pois sabemos perfeitamente que o dia do mestre virá como um ladrão noturno. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição. Por quê? Porque aquele que o retém será tirado, e aí não tem mais segurança para Israel. Por isso que falou, em seus dias, Ialda será salvo, nós, Israel habitará em segurança. Mas quando nós sair daqui, não vai ter mais segurança. Não vai ter mais segurança. Quando dizer paz e segurança, aí vai vir repetindo destruição. Por quê? Porque aquele que o retém vai ser tirado. E quando ele for tirado, vai vir a repetida destruição. Aí fala assim, este é o nome do que chamarão ele. Esse germe aqui, o ancião, o germe justo. Este é o nome que o chamarão. E ao nossa justiça, o juiz justo. Entenderam? Vocês estão vendo que o estudo, o entendimento, ele é contínuo. Que nos esclarece cada ponto. Assim seja? Os irmãos têm alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então quem que é? Então aquele, novamente, o rebento que brota das raízes é celeste ou terreno?
E o ramo que sai do tronco de Jessé é celeste ou terreno? Pronto, aprenderam. Aprenderam. Hebreus 1, Vou gritar mais. Eu tô quase perdendo a voz aqui. Ah, tá. Entendi. Os irmãos ouvem o áudio então, que aí vai ter o entendimento completo. Oi. E você, quando a paz e segurança, lembrar que o príncipe da paz, né? O príncipe da paz, o menino nos nasceu e será chamado o quê? Maravilhoso, conselheiro e ao forte, Pai eterno. Príncipe da paz. Então, quando o príncipe da paz for tirado, né? Aí não vai ter mais segurança. Exatamente. Se o príncipe é da paz. Se o príncipe é da paz, tem paz. Se for tirado, não tem mais segurança para Israel. Assim seja, irmãos. Papai quer fazer mais algum comentário, papai? Não, é só esse mesmo. E depois você fala para os irmãos ficar tranquilo. E Yalcha 11, aí nós vamos explicar novamente, com calma, e aí entendendo o que fala que é uma mesma árvore, né? Uma mesma árvore, ali tem a raiz da árvore e tem também o caule, e do caule sai um ramo. Então, mostrando claramente que está falando de coisas materiais, né? Coisas humanas. Então, a face direita e esquerda. E lembrando que faz o link que aquele corpo, né, que foi ali sacrificado, cobriu o corpo do mensageiro de Filadélfia para não passar pela morte. Link as duas folhinhas. Exatamente. Assim seja. Oi, irmão. Pode. Então, ele Hebreus 9, 28. Lê para mim alto aí. Hebreus 9, 28. Do mesmo modo, Yalcha foi oferecido uma vez por todas para tirar o pecado da multidão, lá atrás. Ele aparecerá a segunda vez, com exclusão do pecado, aquele que os espera para lhe dar a salvação. Mostrando que é o mesmo personagem, entendeu? É aquele que você está... Homens da Galileia, por que está olhando para o alto aí? Esse mesmo que está indo também vai voltar. Ele vai voltar quando, irmãos? Quando que ele vai voltar? Hã? Qual o final dos tempos? Isso, exatamente. É a vinda, a segunda vinda dele, a volta dele para essa terra. Entenderam? Assim seja. Vamos agradecer então? Gratidão. Os irmãos entenderam, irmãos? Ficou claro para os irmãos? Ficou claro, irmão Ronaldo? Agora ficou claro, né? Assim seja. Vamos dar grata e alça, grata e alça e fazer a bênção sacerdotal, ok? Grato a Yalcha, 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 grato a Yalcha. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Eu vou falar, mas os irmãos falam baixo, para poder sair no áudio. Que Yalcha te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal, levante sua face. Que Yal, levante sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, 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 grato a Yalcha. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.